Imaginem alucinações, imaginem aliens, coisas coloridas, imaginem o ET Bilu, busquem conhecimento. É um livro muito doido, é uma coisa não só festa estranha com gente esquisita, mas era um pouco mais festa bizarra com gente enlouquecida. Parece que está todo mundo drogado. Dá pra entender o nível de loucura deste livro? Eu acho que dá. Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giletrinco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o livro Xamãs Elétricos na Festa do Sol, da Mônica Orreda. O livro foi publicado aqui no Brasil pela Autêntica Contemporânea em 2025. O original, lá no Equador, foi publicado em 2024, então chegou aqui bem rapidinho. Ele é a tradução da Silvia Massimini Félix, ela que trabalha muito, uma tradutora que realmente, acho que no canal já apareceram uns 5 livros dela, ela realmente trabalha horrores. E a Mônica Orreda, ela é mais conhecida pela literatura de terror latino-americano, digamos assim. Ela faz parte dessa corrente, majoritariamente. Ela já publicou o Mandíbula, o Voladoras, que é um livro de contos, e o História do Leite, que é um livro de poesia, livros que foram traduzidos aqui para o Brasil. Eu já li o Mandíbula, minha opinião muito resumida é a seguinte. O Mandíbula tem momentos que eu gosto muito, assim, coisas que eu lembro até hoje, cenas que estão na minha cabeça. A cena do parapeito do prédio, pra quem leu, eu acho que é meio inesquecível. A emoção, assim, a angústia que você fica é bem legal. Eu gostei do Mandíbula, mas não foi lá essas coisas. Eu acho que dava pra ser um livro menor. Eu acho que essa é a minha opinião resumida, assim. Eu sinto que o final também não foi lá essas coisas. Mas enfim, é um livro que eu achei bacana, especialmente a proposta. Mas os Xamãs Elétricos é um pouco diferente do resto do trabalho da Mônica, então a gente vai ter aqui um negócio muito mais doido, mas que também é bem interessante. Mas vamos chegar lá em como que essa loucura vai realmente se misturar. A premissa básica é: duas amigas vão para um festival, só que o livro já começa no festival, a gente não tem um caminho tradicional em que elas estão se arrumando, saindo de casa, preparando para ir para o negócio. A gente já começa com o caos acontecendo. Esse festival, digamos que é o Tomorrowland, vamos imaginar o Tomorrowland, gente, e imaginemos que tá tendo um apocalipse, tal qual aqui no fundo do vídeo tá tendo essa obra. Imaginem um caos maior sonoro, o som vai ser muito importante. Imaginem alucinações, imaginem aliens, coisas coloridas, imaginem o ET Bilu, busquem conhecimento. É um livro muito doido. E todo mundo tá Lucy Crazy, coloca a Nazaré na tela também. Carol, por favor. Tô doidona. A Lucy Crazy. E quem são essas duas amigas? Uma delas é a Nicole. A Nicole, ela tá indo meio de rolê, meio querendo acompanhar a amiga, porque ela considera muito essa outra amiga, que é a Noah. E a Noah, ela é a nossa personagem principal. Ela vai estar ali no centro de tudo que acontece, mas ela nunca vai narrar o livro pra gente. Ela mal vai ter falas, então é muito interessante esse tipo de estrutura, que eu acho que aconteceu também no livro da Conceição Evaristo, que é o Canção para Ninar Menino Grande, que o personagem principal, ele não tem essa voz, ele é protagonista, mas a partir dos olhos de outras pessoas. Aqui acontece uma coisa parecida. No Xamãs Elétricos, a Noah é a nossa personagem principal, a ponto de eu ter achado em algum ponto do livro que era um relato policial sobre a morte dela. Não é o que acontece, não importa, essa minha visão não é um spoiler, porque não tem nada a ver. E na realidade ela tá indo nesse festival, mas com uma coisa por trás, que é também viver uma jornada indo atrás do pai que abandonou ela e a mãe. Então existe essa coisa mais tradicional, assim, uma linha na história que é um pouco mais convencional no que a gente entende como narrativa. Tá, mas vamos voltar ao caos. O que tá acontecendo? É muito confuso, gente. Esse é um dos livros mais confusos que eu já li na minha vida. Eu acho que ele poderia ser mais confuso na estrutura, eu acho que seria um jogo interessante. Mas ele é uma narrativa corrida que às vezes ele parece um fluxo de inconsciência. É uma coisa não só festa estranha com gente esquisita, mas era um pouco mais festa bizarra com gente enlouquecida. Parece que está todo mundo drogado. E no início você tem muito sentimento de que é um sarau verborrágico sem fim. Você imagina aquele meme do Bala Desejo, que eles falam 3 vezes sim, 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 sim. É um pouco esse meme. Sim, sim, sim. Mas é um texto rico, a ponto do livro ter
um apêndice que vai se chamar, deixa eu abrir aqui, Lexo Quichua e da cultura andina. Por quê? Onde se passa esta loucura, onde é esse festival? No meio do deserto, tal qual o Coachella, tal qual outros festivais importantes. Tem que ter muito espaço para receber tanto doido. Mas é um negócio que, se passando nessa coisa andina, no meio das montanhas, é muito legal como a Mônica ela vai explorar esse ambiente até certo ponto. Eu acho que, assim, primeiro, a dificuldade que deve ter sido traduzir todos os termos culturais ali do Equador é muito difícil, mas eu acho que o livro, já começando a criticar negativamente, eu acredito que as nuances elas vão se acumulando, pelo menos nesse início é bem mais marcado isso, eu vou explicar como que isso avança. Mas no início, nessas primeiras partes, assim, a nuance em volta das. Tipo, é tudo em volta das mesmas coisas. Você sente que tá tudo se acumulando, e a imagem que eu criei na minha cabeça é que isso vai criando camadas, e parece que quando você mistura muitas tintas diferentes, na verdade, cores muito diferentes, mas que sempre vira aquele mesmo marrom. Sabe quando você mistura as cores e você fica tipo, nossa, o que que vai sair daqui? Aí sai aquele marrom meio sem graça. Eu tive muito essa impressão de que as nuances elas não estavam me trazendo diversidade o suficiente para que aquilo ficasse interessante. Então foi um pouco difícil. E nisso eu preciso falar sobre a escrita do livro. Eu já falei que tem essa coisa de fluxo de inconsciência, porque parece um sonho, é alucinógeno, realmente é um delírio. Mas a escrita também vai tentar misturar essa questão cultural andina com um negócio um pouco mais contemporâneo. E eu não sei se foi uma coisa, se foi sucesso, assim, se foi um negócio que eu apreciei tanto. Por quê? Porque é o tipo de negócio. Ai, como explicar? Vão ter expressões joviais ou da geração Z, entre muitas aspas, do tipo, man, af, tá ligado? E que você olha pra isso no meio do livro e você fica se perguntando, isso tá bem inserido? Isso tá, sabe quando achei artificial, sabe quando a pessoa tenta parecer jovial e parece meio Sérgio Malandro de boné? É essa coisa, eu acho que... Mas assim, e eu fiquei com medo de ser algo da tradução pro Brasil, mas eu vi uma pessoa falando do original em espanhol que tinha a mesma impressão de que não foi muito bem feita essa inserção de léxicos joviais. Ai, jovial já é uma palavra velha, né? Desses léxicos da. Ai, como falar isso de uma forma melhor? Gírias jovens, vamos falar assim. E eu trouxe até uma frase para ilustrar para vocês, que é, abre aspas, é óbvio que eu peguei o exemplo mais absurdo, mas assim, essa frase está no livro e eu acho que não tem um contexto que consiga justificar tão bem essa frase existir na língua ser falada. É muito estranho. Vamos lá, abre aspas. Ele carregava um crânio de urso e jogava xadrez do Looney Tunes com uma garota cega. Dá pra entender o nível de loucura deste livro? Eu acho que dá. Dá pra você entender que é difícil você adentrar nesse universo se você não está muito disposto e se você não está muito louco também? Também dá. Eu entendo muito as críticas negativas desse livro de gente que abandonou ele. Foi um dos livros que eu mais vi gente falar. Nossa, eu fui até página 70, tipo antes da página 100, sei lá, página 40. Abandonei porque eu não estava conseguindo, não conseguia me identificar com nada. Porque ele é um livro que tem esse aspecto solto e ele também vai ter outra coisa que dificulta essa conexão, que são as muitas vozes narrativas. As muitas personagens que vão falando da história pra gente, é muito estranho porque elas estão, cada uma tendo a sua viagem, né? A sua bad trip ou a good trip, sei lá. Vamos falar termos em inglês também, é inevitável. É uma coisa meio maluco que ouve pedra. Eu não tô brincando, tem esse querido, inclusive é um dos que eu mais gosto, ironicamente ele chama Pedro. Ele que vai falar de sons espaciais, assim, essa ideia da banda que ele tem com a mulher dele, que é a partir de sons que vêm do Sol, ou da Lua, ou de asteroides, enfim. São umas loucuras nesse nível, esse nível de viagem. Mas eu acho que
é mais difícil ainda porque tem personagem que aparece aqui e que vai estar narrando a história pra gente, então essa pessoa vai ter uma voz que, tirando o parágrafo inicial em que a pessoa se apresenta, pra mim, gente, não fazia diferença nenhuma depois. Parecia só loucura por loucura, assim. Foi muito difícil conseguir identificar, às vezes. Eu sentia que os sentimentos estavam bem delineados dessas pessoas. Às vezes eu identificava elas pelos sentimentos que elas estavam demonstrando ali. Eu entendia que fazia mais sentido com tal pessoa, tal sentimento. Mas tinha hora que esse livro, ele seguia, e seguia, e seguia, e eu ficava assim, quem que tá falando? Era um negócio que se arrastava absurdamente, foi surreal. E essas similaridades nas divagações, eu acho que é mais difícil na literatura, eu tenho que parar pra reconhecer. Por quê? Porque na literatura a gente não tem algo que existe, por exemplo, na leitura de um roteiro, um ator interpretando um papel, que inevitavelmente, quer o roteiro seja bom ou ruim, o ator vai ter a oportunidade de transformar aquilo em alguma coisa, vai colocar inflexões de vozes, vai colocar outros elementos que são próprios da pessoa e que são inevitáveis, e isso vai facilitar muito a diferenciação de personagens. Num livro é muito difícil você construir vozes diferentes. É por isso que eu falei tão bem do Canto Eu e a Montanha Dança, em que cada capítulo é um ponto de vista narrativo, e eu achei fantástico como a gente conseguia ver muito bem delimitado cada voz que existe ali. É por isso que eu apreciei tanto Canto Eu e a Montanha Dança, por isso e vários outros motivos, mas nos Xamãs Elétricos tinha hora que era assim, ai, quem que tá alucinando agora, sabe? Quem que é o louco da vez? E foi difícil, porque ao mesmo tempo que tinha essa loucura das viagens, também tinha um aspecto da música, da sonoridade, até do canto também, que o livro traz, que é muito bacana. Eu achei que foi onde a pesquisa da Mônica começa a aparecer, talvez, em que, por exemplo, tem uma personagem que tem uma hora que ela canta com duas vozes, e você consegue imaginar o que é a pessoa cantando e parecendo ao mesmo tempo grave e agudo, ou sussurrado e gritado. Isso foi muito bacana. Os sons do espaço sideral que eu já mencionei foi muito legal. A origem dos instrumentos, uma coisa de sacrifício humano. É umas loucuras nesse nível, gente, vocês estão entendendo. E algo que eu já não gostei tanto em relação à música, apesar do livro ter essa sinestesia que é interessante, é que existem letras de música nele que eu acho difícil de você conseguir entender como ler aquilo, e é claro que você pode ficar lendo até aquilo bater no você, mas eu já acho, assim, se você gosta de uma música e ela não é exatamente um poema, não é um poema musicado, é difícil você ler a letra e falar assim, nossa, que letra linda, porque faz muita diferença a melodia, e assim, tem música que você lê, especialmente música em inglês que você lê traduzido, e você fica assim, que merda, que trem horroroso. E nesse livro a gente tem traduções de coisas que a gente não tá lendo no original. Então fica essa dúvida de essa coisa perder tanta substância quando você não lê no mesmo ritmo. E eu digo isso entendendo que o trabalho de uma tradução de música é muito difícil. É muito difícil, porque você não pode tirar umas palavras que estão aqui na língua andina, na língua quichua, nem sei falar muito bem, mas vocês entenderam? É uma coisa... não tem o mesmo efeito, sabe? Mas resumindo essa questão das muitas personagens, a Noah e a Nicole vão pra esse festival, conhecem muita gente vai falar sobre essa convivência enquanto eles estão alucinando com algum cogumelo. E aí, o que é que acontece? A Pamela, eu acho que é a personagem que eu mais gosto, ela tá um pouco mais centrada na viagem dela, é um tipo de energia que ela parece mais consciente do que tá em volta dela, eu me sinto mais seguro enquanto eu leio. Mas a Nicole, coitada da Nicole, porque ela não está viajando igual todo mundo. Ela foi pra esse negócio, ela foi pra esse programa e tá assim, o que que eu tô fazendo aqui? E eu vi muita gente fazendo essa mesma reflexão, que foi, às vezes você tá igualzinho a Nicole. Às vezes você lê o livro e você fica tipo, o que que esse povo tá fazendo? Por que que eu tô aqui? Você fica junto com a Nicole, você se agarra a Nicole porque ela parece a pessoa mais sã em vários sentidos, mas também porque ela tá de saco cheio. Então, a Nicole é uma grande coitada, porque a amiga dela que foi junto também deixa ela de lado. Complexo que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole?
E, infelizmente, eu queria falar que ela foi a minha personagem favorita, a Nicole, mas ela não foi. Ela também ficou em segundo lugar no meu ranking. Por quê? Porque o livro não é só essa loucura. Aqui está o plot twist da resenha, que é: existe o pai da Noah. Ele vai aparecer e ele vai ser um narrador do livro. E isso, assim, quem não quiser mais spoilers, eu não sei se isso foi um grande spoiler ou não, que ele vai ser um narrador. Mas quem quiser parar de ver o vídeo aqui, tá, fica à vontade também, ninguém é obrigado a nada. Mas o pai vai entrar em cena e o que que acontece? Raramente uma história sobre abandono parental vai tentar dar um pouco de luz ou um pouco de atenção ao pai que abandona. E isso foi interessante aqui, eu acho que foi uma proposta diferente. E assim, eu lembrei muito do filme Paris, Texas, não sei se vocês assistiram, mas o Paris, Texas, ele vai ter essa premissa de que o pai, ele não consegue conviver com a família, e aí ele precisa abandonar e tem a questão do filho, enfim. O Paris, Texas, pra mim, apesar da estética, apesar de eu achar um filme bonito, eu não consigo entender por que gostam tanto desse filme, porque eu não acho que ele retrate bem os motivos do pai. Eu acho que fica essa ideia do pai ser muito sensível, ou talvez ele ter até uma questão mental, mas que a gente não consegue captar direito por que ele não tentou conviver com a família, por que ele só foi embora. Fica essa dificuldade. Aqui pode muito acontecer com ser uma coisa meio Paris, Texas, como foi comigo. Porém, pra mim, o pai, apesar de tudo, não sei como, achei muito fora do meu personagem, digamos assim, achei muito fora do que eu tô acostumado. Eu fiquei muito apegado a essa figura paterna porque eu vi uma sensibilidade aqui muito interessante. São as partes do livro que são mais poéticas. Eu entendi muito o que ele traz em relação aos sentimentos, a emoções, a como ele enxerga a solidão, essa vontade de se isolar do mundo. Aqui sim eu entendi que ele se afastou. Eu não acho que ele tem razão exatamente, mas eu entendi que ele fez e estava se arrependendo também de ter feito e de ter sentido o que ele sentiu. Achei essa confusão dele muito mais honesta e foi estranho. Eu achei lindo, sabe? Eu achei lindo ele falando da própria mãe também, que é a avó da Noah, ela que é uma bruxa, assim, digamos, Halloween tá aí. Essa ideia dessa mãe que ela trabalhava com taxidermia, uma coisa que eles chamam de naturalização, inclusive, eu não sabia que existia esse termo para taxidermia, mas para quem não sabe é empalhar animal, e essa senhora ela também fazia criaturas que eram um pouco híbridas, não só os animais inteiros, mas às vezes misturando partes de animais, e achei isso magnífico, assim, achei essas imagens muito bonitas, mas é estranho porque eu não queria estar realmente, sei lá, o livro me forçou e conseguiu fazer com que eu gostasse desse pai. E foi bacana viver essa, como é que fala? Ambivalência, digamos assim. Parte de mim queria que o livro fosse só sobre essa relação com o pai, que isso fosse um pouco mais explorado. Acho que sim, porque era aliviador quando ele chegava, era aquela coisa que amenizava um pouco, era confortante ver a vida dele naquele casebre com o cachorro. E aí tem essa paz, pacifica o livro um pouco, porque é muita loucura. E depois vem essa quebra. Eu vi gente reclamando que era uma quebra muito grande, que na verdade queria só loucura. Então fica essa dúvida se o livro também ele destoava muito de um ritmo para outro. Mas por mim eu preferia a parte mais tranquila hoje, eu precisava mais de ficar em casa, uma era clean assim. E aí, já concluindo a resenha do livro, se você me perguntar se eu gostei, se eu recomendo, o que eu vou falar? Primeiro que eu acho que ele se arrasta sim, eu não consigo sair dessa ideia, até porque, enquanto eu lia ele, eu comecei e terminei outro livro, de tanto que ele era denso, de tanto que ele me demandava e do tanto que ele sugava um pouco a energia. É um livro que você fica nele e ele vai te cansando mesmo. A intenção de condensar as informações era importante, era essencial? Não sei se era essencial, eu acho que tem muita coisa valiosa em você ir fluindo e fluindo, mas eu acho que poderia ter ajudado sim numas partes, não vou negar que essa é a minha opinião.
essa é a segunda vez, né? Esse já é o segundo livro da Mônica que eu tenho essa impressão de que dava pra ser menor. Então, talvez os contos dela me agradem mais. Ainda tenho curiosidade de ler o Voladoras, né? E, afinal de contas, eu acho que a pesquisa desse livro foi muito interessante. Se você veio do Instagram, se você viu meu vídeo lá, você pode estar com esse raciocínio, assim, uai, cadê essa fala sobre a pesquisa propriamente? Eu acho que ela trouxe muita coisa cultural interessante, uma questão sobre a violência equatoriana também. Eu nem falei desse aspecto de narcotráfico e tal, existe isso também. Mas tudo que ela traz externo, eu acho que tem hora que é bem traduzido, tem hora que realmente só é muita informação. Então, eu acho que dava pra trabalhar um pouco de um jeito diferente. Eu acho que era o que eu preferia mesmo. Ele evoca muita coisa interessante, só que fica nisso. É um excesso, um excesso, um excesso, e é essa coisa que às vezes sufoca. E eu esqueci de comentar também, o título eu não gosto muito, gente. Os Xamãs Elétricos na Festa do Sol, pra mim, ele dá uma ideia do livro que não condiz com o que vai acontecer. Eu acho que os xamãs elétricos no livro não são nada demais, na Festa do Sol também não é lá essas coisas, então eu pensaria em outro título também, mas enfim, detalhe do detalhe, acho que já deu pra entender que gostar eu não gostei muito, acho interessante e nisso eu não recomendo, gente. Eu acho que tem outras coisas que, assim, é claro que isso pode ter atiçado sua curiosidade, mas eu acho que tem outras coisas que são mais experimentais e também vão para esse lado de som, de música, de viagens psicodélicas, que pode ser mais legal, mas isso aqui realmente demanda muito. Não duvidem nesse sentido, gente. É um livro que ele é denso de verdade. E essa foi a resenha de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Fica o convite para você se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, no TikTok, no Substack, onde quer que você queira. Qualquer rede social em que eu estiver, fica esse convite para você também curtir o vídeo, se você está no YouTube, comentar alguma coisa aqui ou no Spotify. Existem muitas plataformas, gente. Você participa onde você quiser. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço e um beijo para todo mundo e feliz Halloween!